Então vamos lá. A aula de hoje eu vou falar sobre o observador emocional. E para isso é importante que você entenda o seguinte: o efeito observador emocional é a forma humana de enxergar a realidade através das lentes da própria história, fundindo percepção com verdade e interpretação com fato. Vou te dar um exemplo. Imagina que o homem se chama Lucas, a mulher se chama Ana. Lucas e Ana são casados, moram na mesma casa. Só que a Ana, ela teve um pai ausente. Ele era casado com a mãe dela, mas era um pai emocionalmente ausente. Trabalhava muito, não dava atenção, não compartilhava amor. E tínhamos o Lucas. O Lucas, os pais se separaram quando ele ainda estava na barriga da mãe, nem chegaram a casar. É uma mãe solteira, que criou esse filho. Então, as marcas que cada um carrega na sua vida de forma individual e particular são diferentes. E esse efeito observador emocional faz com que, ao longo da vida, a gente interprete a realidade a partir de uma ótica que ela é emocional. Então, por exemplo, algumas pessoas, e eu vou dar o meu próprio exemplo nisso, eu sempre me envolvia com homens que me faziam sofrer muito. Me abandonavam, me roubavam, não me davam atenção. No meu passado, eu fui uma mulher extremamente dependente emocional, uma mulher extremamente carente. E vivi meus processos, ressignifiquei muita coisa, aprendi muita coisa, eu realmente me lapidei muito, até me tornar compatível com um homem que se chama Denis Faco. O Denis, ele também vivia a jornada dele de lapidação, aprimoramento, romperes, né? E quando a gente se conheceu, ele foi o primeiro homem diferente do padrão que eu tava acostumada. Mas por que que era um padrão que eu estava acostumada? Porque eu era compatível com aquele tipo de padrão. Quando eu mudei, quando eu ressignifiquei, quando eu fui me curando, eu me tornei compatível com um homem diferente, com um homem novo. E o Denis, ele não era o tipo de homem que provocava os impulsos naturais. Eu achava que amor, que estar apaixonada, era aquele estado frenético que a gente causa aqui dentro quando vê o outro, que a gente diz que é o estado de apaixonamento, sabe? Quando a gente fica tipo um êxtase, quando a gente conhece uma pessoa, fica algo muito frenético, aquelas borboletas no estômago, e eu te digo, não, isso não é amor, isso é dor. Isso são os seus padrões emocionais borbulhando ali dentro de você, falando, ó, 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 vai dar match. Mas o match não é um match que venha a partir de virtudes, é um match que vem a partir da dor. Então, ali é um startzinho de mostrar que muitos processos de dor vão ser vividos ainda. E o que que eu quero dizer com isso? Quando eu conheci o Denis, eu não senti isso. Primeiro que quando eu conheci o Denis, a gente nem tinha muito interesse, assim, de dar em cima, namorar, era algo realmente de amizade. A gente se conheceu numa fase bem desafiadora da nossa vida. E eu, sim, eu achava que não estava apaixonada por ele depois, quando a gente começou a se envolver, porque era diferente. Ele não me fazia sentir ciúme. Ele não me fazia sofrer. Ele não me deixava insegura. Ele não despertava em mim os padrões emocionais dos quais eu era acostumada a sentir. E olha só, tem muita gente que acha que está apaixonada por conta dos padrões emocionais que sente quando conhece alguém. Entende o que eu quero dizer? Mas aí você vai me perguntar assim, mas opa, peraí, Bruna. Então, se você tá dizendo que aquilo não é amor, o cara que eu casei, eu senti isso. Então, quer dizer que eu não amo o cara que eu casei ou que vai dar ruim? Não, 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 não. É só a gente ir curando padrões que essas coisas vão se organizando de forma natural e bem tranquila, tá bom? Então, fiquem em paz com relação a isso. Então, quero mostrar para vocês aqui uma imagem. Eu coloquei no meu Instagram, não sei se vocês chegaram a ver. Essa imagem ela é um vídeo onde vocês conseguem ver esse espiral mais forte ali do meio?
Estão vendo direitinho? Aquele espiral, imagine que ele tá girando ali. Agora vocês conseguem ver uma imagem lá no fundo, uma outra imagem lá do outro lado e uma imagem embaixo. Ou seja, é uma imagem mais forte, de uma espiral central, e três outras imagens com um tomzinho mais clarinho. Vocês estão vendo? Estão vendo? Beleza. Então, olha só. Imagine que cada pessoa vê a vida, vê a realidade a partir de uma ótica diferente. Ou seja, não está vendo a vida dentro da completude do que ela é. Então, o mesmo movimento pode parecer completamente diferente dependendo do plano em que você observa. Nessa imagem específica, de um ângulo você vê uma espiral, de outro ângulo você vê uma onda e de outro ângulo você vê um zigue-zague. Mas o movimento por si só, ele é um só. E o que que isso quer dizer? Isso mostra muito sobre a nossa vida. Quando a gente diz assim, ó, meu marido não me valoriza. O marido, lá da ótica dele, ele diz, tudo que eu faço é pela minha família. E aí você vai pensar lá na sua ótica da esposa. Mas como assim? Ele deveria fazer isso, 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 e isso. E aí lá da ótica dele, ele diz, mas eu tô fazendo isso, isso, isso. Você não consegue ver o tanto que eu me mato de trabalhar para colocar dinheiro em casa? Olha só, lembra lá do exemplo que eu falei do início? Do Lucas e da Ana? Pois é. O Lucas e a Ana tiveram vidas diferentes, referências diferentes. Só um segundinho, gente. Dá uma pausa aí, Silvia. Então, cada um teve uma realidade diferente, uma referência diferente e significou de forma diferente circunstâncias. Então, o que aquele homem entende como se dedicar é trabalhar e prover. E aquela mulher, ela vê a partir de outra ótica. O que é importante para ela não necessariamente é o que é importante para o outro, tá? Me acompanha que a gente vai construir algo bem bacana. Agora olha isso aqui. Uma espiral, uma onda e um zigue-zague. Cada pessoa olhando por uma ótica diferente a mesma coisa. Então, para uma pessoa que olha para aquela circunstância a partir de uma espiral, é como se a vida dela estivesse vivendo, tudo se repete, repete, repete. A vida dela é mais do mesmo, as mesmas coisas o tempo inteiro. Aí tem uma outra pessoa que está vivendo a partir da ótica da onda, né? Então, ela olha para a vida como alto e baixo. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. E aí, uma outra pessoa tá vivendo ali dentro da mesma realidade, só que olhando a mesma coisa por uma outra ótica. Então, ela olha a vida dela a partir de referências de idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Mas o ponto aqui não é sobre se você está vendo a sua vida a partir de uma espiral, de uma onda, de um zigue-zague. Não, é só para que você entenda que cada um tem uma lente e você está olhando a vida a partir de uma lente. Só que para pessoas que são espirituais, e é onde eu vou levar vocês até o final dessa aula, a gente precisa ver a vida não a partir de um ponto de vista, mas de uma completude de fatos. E só assim a gente consegue matar o nosso ego. Entende? Estão me acompanhando? Fechou. Então, olha só. Imagine que a vida, ela é. Lembra daquela imagem inicial, onde tem todos os espirais juntos? Pronto. A realidade, ela é sempre maior do que aquilo que cada observador consegue perceber dela. Vamos falar em voz alta, todas juntas aí? Fala aí. A realidade sempre é maior do que aquilo que cada observador consegue perceber dela.
Então, mulheres, a realidade, ela é sempre maior do que aquilo que você consegue perceber dela. Entende? Então, todas as discussões que você já viveu na sua vida, estava cada um olhando a partir de um observador emocional diferente. Então, o problema não é que a gente está enxergando errado, presta atenção nisso. O problema é acreditar que a gente está enxergando tudo. Então, o problema não é achar que a gente está enxergando errado. O problema é acreditar que estamos enxergando tudo. Então, se temos aqui nessa sala hoje mais de 20 mulheres, cada uma está absorvendo de uma forma, cada uma está sentindo de uma forma. Se eu perguntar aqui, cada uma acha algo diferente sobre mim. Agora, no mundo afora, imagina. Tem gente que gosta de você, tem gente que odeia você, tem gente que daria a vida por você, tem gente que não quer nem saber. Tá todo mundo vivendo a partir de uma ótica que é extremamente limitada. Agora eu pergunto pra vocês, quem aqui quer deixar de ser um ser terreno e se transformar em um ser espiritual? Levanta a mão. Até o final dessa aula vocês vão virar muitas chavinhas. Então, olha só. Até agora, a gente não falou de trauma. Até agora, a gente não falou de gatilho. A gente não falou de crença, certo? Nós estamos falando sobre desenvolver humildade cognitiva, que é a capacidade de admitir que nós, como seres humanos terrenos, somos limitados e falhos. E por isso, para desenvolvermos uma identidade em Deus, precisamos literalmente matar o nosso ego. E a intenção de o que a gente vai construir é exatamente isso. Então, existe mais da realidade do que aquela que eu consigo perceber. Você consegue entender isso? Existe mais da realidade do que eu consigo entender. Existe mais da realidade do que eu consigo perceber. Existe mais da realidade do que eu consigo saber. Então, aquela frase que diz: Eu sei que nada sei. É literalmente para que você aprenda a soltar um pouco do controle e do governo de achar que a vida gira em torno do seu umbigo. Entende? Olha só, vocês aqui durante a jornada da alma, vocês vão ver que eu vou dar exemplos meus o tempo inteiro. Eu não tenho problema aqui em assumir os meus sentimentos, a dizer sobre as coisas que eu vivi, porque eu acredito que eu simplesmente sou uma mulher que viveu, vive, sente, passa por processos tão naturais e normais quanto vocês. E todas as vezes que eu trago o meu próprio exemplo para vocês, vocês tiram de mim a ilusão, olha só que continua sendo só uma parte da visão, a ilusão de que eu não tenho problemas, de que eu sou perfeita e que a vida para mim é diferente. Não, entende? Então, o observador emocional não sofre porque tem uma perspectiva. Todo mundo aqui tem uma perspectiva. E o problema não é esse. Ele sofre porque ele acredita que a sua perspectiva é toda a realidade. Então, voltando ao que eu ia dizer, um exemplo meu. O Denis, ele passa grande parte do dia dentro do escritório. A gente mora num sítio, né? O Denis trabalha o dia inteiro e ele poderia trabalhar fora e ele teria que sair de casa igual. Mas o Denis está em casa, dentro do escritório. Então eu, como uma mulher que fui emocionalmente instável, eu como uma mulher que tive minhas carências, a ferida, a cicatriz, ela existe. Então, por muitos momentos ao longo do meu dia, eu penso: ai, eu queria que o Denis me desse mais atenção. Ai, eu queria que ele viesse aqui fora se importar com o que eu tô fazendo ou com o que eu tô querendo, certo? Eu tô olhando para a realidade a partir da minha ótica emocional. Eu não tô olhando a realidade a partir da completude do que ela é. Estão me entendendo? Então, toda vez que você tá interagindo com uma pessoa,
A gente acha que está falando a mesma língua, mas não necessariamente a gente está. Quanto mais carnal a gente tiver naquele momento, mais de formas separadas a gente está olhando. Entende? Então, olha só como é poderoso isso. A saída, a solução, não é pensar mais positivo. A saída é ampliar a sua percepção. A pergunta, ela deixa de ser o que aconteceu e ela passa a ser o que eu ainda não estou conseguindo enxergar. E aí, toda vez que eu sinto, ai, mas o Denis, eu queria que ele tivesse me dando mais atenção, eu sempre me pergunto, o que é que eu não estou conseguindo enxergar? Meu marido, naquele momento, tá ali, ó, a milhão. Essa semana a gente tem Império, semana que vem a gente tem Jornada, na outra semana a gente tem IHM Experience. Então, enquanto eu tô aqui, ó, olhando para minha ótica, simplesmente para minha emoção ou para minha dor, eu não tô conseguindo perceber a dimensão de tudo que tá acontecendo ao entorno. Eu tenho que expandir. Eu tenho que sair da cadeirinha e eu tenho que olhar. Falando em cadeirinha, eu quero que vocês imaginem uma situação onde você passou essa situação, uma discussão, alguma coisa assim com seu marido, ou se você é solteira, com alguém. Fechou? Bem simples. Imagine duas cadeiras, uma aqui, de frente para outra, tá? Uma sou eu sentada e o outro é o Denis sentado. No seu caso, a Cris Lane ali, uma é a Cris, o outro é o Lucas, tá? No exemplo que eu tô dando aqui, uma é a Ana e é o Lucas também, o nome que eu dei. Sentado um de frente pro outro. Naquele momento, tá ali a Bruna falando: eu queria que você me desse mais atenção. Aí o Denis fala: mas eu estou aqui trabalhando, eu estou focado, eu estou empilhando pressão porque a gente tem compromissos para viver. Fechou? Então, a gente sempre tem dois pontos de vista e cada um olhando a partir do seu olhar ali, beleza? Agora eu quero que você permaneça imaginando cada um na sua cadeira, só que eu quero que a sua visão saia desse plano. E você imagine assim, ó, que a cadeira tá lá, um de um lado, um do outro, e agora você tá olhando os dois. Fechou? Então você agora se tornou o observador daquela dinâmica. Você consegue ver ali a Cris falando naquele momento. Ah, eu queria que você me desse mais atenção. E do outro lado tá o Lucas falando, mas eu tô aqui trabalhando, tal, 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 tal. O observador. Quem é o observador? Quem é? Deus. Gente, a morte do ego é fazer com que os nossos olhos se tornem o olhar de Deus para aquela situação. Primeiro, quando eu faço esse exemplo aqui, ó, o que eu não estou conseguindo enxergar naquele momento? Eu tô aqui, carente. Aí eu me pergunto, como é trazer o olho de Deus para essa situação? O que eu não estou conseguindo enxergar? Isso é o próprio Espírito Santo em mim, ministrando o meu sentimento. É aqui que parte a cura dos meus sentimentos. Olha só, Bruna. Olha só o que você está sentindo. Nossa, você está carente, né? Quantas vezes na vida você se sentiu dessa forma? Então, não é sobre o que está acontecendo agora, é sobre uma memória que você vive e repete ela desde pequenininha, das experiências que você significou dessa forma. O Denis, ele tá dando o melhor dele lá no escritório. Ele está concentrado, dedicado, para que vocês conquistem tudo que você anseia conquistar. Entende? Então a gente precisa aprender a olhar a realidade não a partir do meu próprio interesse, porque o meu próprio interesse que vem do ego, ele sempre tá assim, ó, fundido, faz assim, ó, faz assim, fundido com as emoções. E você nunca vai ser um ser humano espiritual enquanto você estiver fundida com as suas emoções. Ó, sentir a emoção, fundir com a emoção. Sentir ansiedade, ser ansiosa. Sentir raiva, querer quebrar tudo. Entende a diferença?
Então, todos os sentimentos, eles são importantes. Falei, todos os sentimentos, eles são importantes. Todas as emoções, elas são importantes. Eles querem sempre apontar para algo. Eles simplesmente funcionam para apontar para algo. Só que o que que acontece? Quando a gente sente raiva, a gente não gosta de sentir raiva. Aí a gente se torna um com a raiva e aí a gente entra em um turbilhão. Olha só, eu tô sentindo raiva. Aquilo ali me incomodou. Por que aquilo me incomodou? Como eu posso me separar do sentimento, da emoção, mesmo sentindo ele, mas sem que aquilo me tome? Estão me entendendo? Então, a vida humana, a vida na carne, ela tem necessidade de produzir significado para tudo. Presta atenção no que eu vou dizer. O ser humano, ele não suporta viver sem significado. O ser humano, ele não suporta viver sem significar tudo o tempo inteiro. Tudo precisa significar alguma coisa. Tudo. Por que isso? Porque o ser humano, desde que ele nasceu, ele quer saber quem ele é. O ser humano, desde que ele nasceu, ele quer saber quem ele é. E a gente só consegue entender, saber quem nós somos a partir do. Se você assistiu a aula até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você. Eu quero te convidar a conhecer mais do nosso trabalho da Jornada da Alma Feminina, clicando no link aqui abaixo. Meu nome é Bruna Faco e eu sou mentora de mulheres. Na Jornada da Alma Feminina nós temos aulas online e imersões presenciais que são transformadoras. No link aqui abaixo você vai poder conhecer mais do nosso movimento e eu espero que você faça parte disso conosco. Um movimento que transforma não só o nosso mundo interno, mas também todo o mundo ao nosso redor. Existe um chamado poderoso para a sua vida. Não fuja mais dele. Vem com a gente viver algo único, exclusivo e verdadeiro.